Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, vamos falar hoje de dois fundos imobiliários base 10, pagando mais de 15% ao ano, mais que a Selic. Veja com seus próprios olhos, pessoal. São dois fundos imobiliários hedge fund. Lembrando que é um hedge fund mesmo. Hedge fund é um fundo imobiliário que ele pode investir em vários segmentos do setor imobiliário. Por exemplo, ele pode comprar CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, ele pode comprar ações, ele pode investir em outros fundos imobiliários, em FDICs, em SPS, enfim. É um fundo que você consegue diversificar bastante os seus investimentos comprando um único fundo. Vamos ver então quem são esses dois fundos imobiliários aqui, rendendo muito, pessoal. Bom, o primeiro fundo então é o VGHF11. Vamos primeiro ver como é que estão os números dele, depois vamos fazer algumas comparações, pessoal, entre esse e outro fundo que vai ser analisado, para ver quem é o mais rentável, quem é no momento mais interessante para investir, tá? Vamos lá então. O VGHF11, então, ele fechou cotado dia 20 de junho, a R$ 7,68, estava com PVP de 0,9, ou seja, está com 10% de desconto. Seus dividendos ele pagou em abril 9 centavos, em maio 9 centavos e em junho novamente 9 centavos. Em junho agora ele pagou dia 6 de junho. Data com dele é sempre no último dia útil de cada mês. Temos aqui o gráfico da cotação, né, do VGHF11, onde ele vinha desde 2021 sendo negociado aqui entre R$ 9,50 e R$ 10, veio se movimentando nesses patamares aqui, caiu um pouquinho aqui em 2023, por volta aqui abaixo um pouquinho de R$ 9, voltou novamente aqui entre R$ 9,50 e R$ 10, até em outubro do ano passado, 2024, quando ele caiu, né? E caiu forte, como todos os outros fundos imobiliários também, né? Caiu e agora está recuperando devagarinho aqui, né? Uma tendênciazinha já, querendo sair uma tendênciazinha de alta aqui para voltar ao seu preço justo aqui. Aqui o gráfico da entrega de dividendos. Então ele está pagando aqui esses 9 centavos já há bastante tempo, né? Teve momentos aqui que ele chegou a pagar 12, 13, 15 centavos até, tá vendo? Ó? Então é um fundo que agora pode ser que até consiga voltar nesses patamares aqui, de 12, 13, talvez até 15 centavos. Vamos ver se isso aí pode mesmo ou não. Ok? Então esse é o primeiro hedge fund, primeiro fundo imobiliário, então, VGHF11. O segundo agora é o Mana 11, também um fundo imobiliário base 10. Ele fechou cotado dia 20 de junho a R$ 8,64, estava com PVP de 0,93, ou seja, está com 7% de desconto. Então está um pouquinho menos de desconto que está o VGHF11, né? Seus dividendos ele pagou em abril 11 centavos, em maio 11 centavos e em junho novamente 11 centavos. Data de pagamento dia 23 de junho, data com último dia útil de cada mês. Aqui temos o gráfico da cotação, ele é muito parecido também, né, com o VGHF11, só que ele é um fundo mais novo, então só tem dados aqui a partir de 2022. Então, da mesma forma, né, começou aqui por volta de R$ 10, ficou lateralizando aqui entre 9 e 9,50 aqui, até por volta também de outubro do ano passado. Depois caiu também, né, como os outros fundos imobiliários também. Caiu forte. A única coisa é que ele já voltou um pouquinho mais, né, do que o VGHF11, né, recuperou um pouquinho mais, né, porque hoje ele está só com 7% de desconto. O VGHF11 está com 10 ainda, né? Mas a gente vê que ele está voltando também, né? Logo já vai estar no seu preço justo também. Os dividendos aqui, né, também da mesma forma, vem pagando esses 11 centavos aqui. Então está variando sempre entre esses 10 e 11 centavos. O mês que ele mais pagou aqui foi 12 centavos, tá? A gente vê que talvez esse fundo aqui já não tem possibilidade de aumentar muito mais além dos 12. O VGHF11 nós vimos lá que talvez a gente pode chegar a 13, 14, quem sabe até 15 centavos, né? Mas esse aqui, a princípio, o máximo que ele chegou até hoje foi 12 centavos, tá? Beleza, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Agora é que vai ficar interessante aqui o vídeo, tá? Bom, a rentabilidade, então, desses dois fundos imobiliários, hoje, né, com a cotação atual, VGHF11 pagou 9 centavos, divide por 7,68, 1,17% ao mês. Isso dá 14,98% ao ano, pessoal. E o Mana 11, rentabilidade 0,11, divide por 8,64, dá 1,27% ao mês. Isso dá 16,35% ao ano, pessoal. Lembrando que essa rentabilidade aqui, né, que são os rendimentos, os dividendos dos fundos imobiliários, isso aqui é isento de imposto de renda, pessoal. Olha que maravilha isso aqui. Vamos lá, vamos continuar mais algumas análises aqui. Onde que esses fundos investem, pessoal, para a gente entender, né, a dinâmica deles aqui? O VGHF11 e o Mana 11, né? Bom, em CRIs, né, Certificado de Recebíveis Imobiliários,
o VGHF11 investe 48,5% do portfólio e o Mana11 78%. Então, olha só, o Mana11 investe muito mais em CRI do que o VGHF11. Em outros fundos imobiliários que eles compram também, o VGHF11 ele investe 47% e o Mana11 20,1%. Em ações, o VGHF11 investe 1,31%. Lembrando que são ações, pessoal, de empresas, né, que atuam no setor imobiliário. O VGHF11 1,31% e o Mana11 1,5%. Bem próximo, né? Em FDIC, o VGHF11 1,08%, o Mana11 não investe nada. E SPE, o VGHF11 investe 6% e o Mana11 nada, tá? Então, essa aqui então é a composição, né, do portfólio de investimentos aqui dos dois fundos. Então, o Mana11 aqui está quase que um fundo de papel puro aqui, né? Então, ele investe pouca coisa aqui em fundos imobiliários e ações comparado aqui, né, com o VGHF11. Vamos fazer uma comparação geral dos dois aqui, pessoal, com relação a alguns indicadores, tá? Para ver quem que pontua mais em determinados indicadores aqui. Então, VGHF11, Mana11. Em primeiro lugar, patrimônio. Quem tiver o maior patrimônio é o mais interessante, né? É o que vai ganhar pontuação aqui. Então, o VGHF11 tem 1,4 bilhões de reais, pessoal, um baita fundo, né? E o Mana11 tem 348 milhões. Então, aqui, um pontinho aqui vai para o VGHF11. Segundo indicador, liquidez, pessoal. Vamos botar uma liquidez aqui acima de 1 milhão de reais. O VGHF11 tem 2,49 milhões de liquidez diária e o Mana11 tem 1,41 milhões de liquidez diária. Bom, os dois pontuam, né? Os dois estão acima de 1 milhão. Ótimo. Então, um pontinho para cada um aqui. O PVP, né, que é o preço sobre valor patrimonial. Lembrando que quanto menor o PVP, melhor, né? Quer dizer que ele está com maior desconto. Então, o VGHF11 está com PVP de 0,9 e o Mana11 0,93, ou seja, o VGHF11 pontua aqui no PVP também. Taxa de administração, quanto menor, melhor, né? VGHF11, 0,9% ao ano e o Mana11, 1% ao ano. Então, mais um pontinho aqui para o VGHF11. A rentabilidade nos últimos 12 meses, o VGHF11, 13,93% e o Mana11, 14,47%. Opa, o Mana11 ganhou um pontinho aqui. A rentabilidade hoje, pessoal, calculando então a rentabilidade referente ao último dividendo pago pela cotação atual, o VGHF11 1,17% ao mês e o Mana11 1,27%. Então, um pontinho aqui a mais para o Mana11. Fazendo, pessoal, uma contabilidade final aqui, a gente vê que o VGHF11 pontuou 4 vezes e o Mana11 3, então 4-3. Então, pessoal, se for analisar, né, é quase que um empate técnico aqui, né? Não dá para dizer que um é melhor que o outro, tá lógico, né? VGHF11 é um fundo mais antigo, é um fundo com maior patrimônio, né? Está mais descontado, né? Mas em termos de rentabilidade, hoje o Mana11, por exemplo, está rendendo mais. Mas o VGHF11, por exemplo, ele tem possibilidade de render 3% a mais aqui do que o Mana11, que já está com PVP de 0,93, o VGHF11 está com 0,9. Tá, mas enfim, né? Quase que um empate técnico aqui entre os dois, né? Vamos lá, temos mais uma comparação interessante para fazer aqui. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like. Simples assim. Isso nos incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim? Nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição e deixe seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo, então. Vamos fazer uma simulação, pessoal, de um investimento, então, nesses dois fundos, comparando, então, com a renda fixa, né, com nossa taxa Selic, aí, especificamente, né, com o CDI. Então, é o seguinte, ó, importante, né? Comparando, então, por exemplo, um CDB, que rende 100% do CDI. CDI hoje, então, 14,9%, porque ele é 0,1 abaixo da Selic. Selic está 15%, então, dá 14,9%, menos 15% de imposto de renda, né? Entendemos que os CDBs pagam imposto de renda. Vamos considerar a tabela regressiva ainda, né? Sendo 15% de imposto de renda se deixar aplicado por 2 anos. Então, esses 14,9%, pessoal, ele vai se transformar em 12,66% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Então, isso é o que a renda fixa paga, pessoal, ok? Então, vamos fazer, então, uma comparação com o VGHF11, com o Mana11 e com esse CDB aqui. O VGHF11, então, já vimos ali, né? Está com uma rentabilidade hoje de 1,17% ao mês, o Mana11 1,27% ao mês, o CDB 1% ao mês.
Então vamos lá, em 10 anos, esses 10 mil reais aqui, nós estamos fazendo essa comparação, essa simulação de investimento, em 10 anos o VGHF11, esses 10 mil teriam se transformado em 40.384, no Mana 11, 45.467 e no CDB 33.003. E em 20 anos, o VGHF11 teria se transformado esses 10 mil reais em 163 mil, no Mana 11, 206 mil e no CDB 108 mil. Analisando aqui em termos de rentabilidade especificamente, né, pessoal? O Mana 11, ele está em primeiro lugar aqui, dando uma diferença de R$ 43.638, comparando ao VGHF11. Se for comparar, então, ao CDB, né, realmente a diferença é muito maior, né? Então, praticamente quase 100 mil reais, né, 98 mil reais a mais o Mana 11 está rendendo, comparando, então, com esse CDB, tá? Então, bem interessante essa análise, pessoal, tá? 2 fundos imobiliários base 10, com desconto ainda. Fundo Hedge Fund, que ele investe em vários setores do setor imobiliário. Investe em ações, em outros fundos imobiliários, investe em FIDICs, em SPS, em CRIs. Então, realmente você consegue diversificar bastante a tua carteira, né? Comprando um fundo desse aqui, tá? Pessoal, lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, né? Nós estamos aqui estudando juntos para que cada um possa tomar a sua melhor decisão nos seus investimentos. Espero terem gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo para nós, pessoal. Vocês investem no VGHF11 ou no Mana 11? Ok, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo, então. Até mais.